Oiê, preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Eu não estou muito bem, não. Já explico. Ontem à noite eu escrevi um texto que eu pretendia ler e eu não consegui gravar. Eu confesso que eu fiquei um tanto insegura. Eu passei o dia inteiro com o texto na mente, me sentindo impulsionada a ler o texto. Mas a insegurança estava me segurando. Então eu procurei um amigo para pedir a opinião dele sobre o texto. E, perdão, amigo tão precioso, mas a resposta dele foi como se fosse jogado um balde de água fria em cima de mim. Ele considerou um texto bom, mas um tanto ingênuo. O que poderia se esperar de uma pessoa que é ingênua? De uma pessoa que também tem suas cascas. As minhas cascas, na verdade, me servem um tanto quanto defesa. Umas horas como defesa, outras horas como máscara. Eu sou uma criança crescida que tem que fingir de vez em quando que é adulta. E como é a mente de uma criança? Quanta utopia existe na mente de uma criança, não é? Eu senti no momento que ele me respondeu isso, como eu vivo utopias. Também não poderia ser diferente. Eu sou uma ex-ativista, sou cyberativista e voluntária. Comecei no voluntariado ainda na adolescência. Eu vi de tudo um pouco do sofrimento humano. Embora eu tenha saído do ativismo, o ativismo não sai de mim. É algo ancestral, não dá para mudar. Eu vivi quase uma vida em prol de outras pessoas. Eu não consigo ser indiferente à dor e ao sofrimento das outras pessoas. Tem gente que já me perguntou como é que eu consigo ser resiliente, e eu tenho a resposta de como eu consigo. Os meus sofrimentos são iguais aos de todo mundo. Talvez alguns eu sinta com mais intensidade, outros não, mas são iguais aos de todo mundo, os mesmos dilemas, as mesmas dores,
as mesmas preocupações, as mesmas limitações. Eu não sou diferente de ninguém. Só que quando eu começo a observar, prestar bem atenção que há pessoas no mundo, nesse exato momento, passando coisas bem piores do que eu passo ou que eu já passei, o meu espírito parece que pede, como se fosse uma ordem mesmo, que eu tenho obrigação de seguir. Porque, incrivelmente, nessas observações, eu sempre noto que, embora o sofrimento dessas pessoas pelo mundo sejam muito piores que os meus, elas não desistem, elas lutam, elas enfrentam, mesmo sabendo todos os riscos. O que é um amor perdido, o que é um casamento que terminou, o que é perder todos os bens, o que é ficar sem dinheiro, o que é a traição perto de tantos horrores que tantas pessoas passam em pleno século XXI. Eu me senti assim totalmente desmotivada. Tanto é que muita informação contida no texto eu apaguei. E enquanto eu estava conversando com esse meu amigo, ele recebeu uma notícia. A Ucrânia ela está autorizada a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Durante a nossa conversa sobre o meu texto, que eu gostaria de ler aqui, ele recebe essa notícia. E o texto que eu gostaria de ler era sobre a Palestina. Quando ele me passou essa notícia, eu pensei comigo, pode ser que eu seja atacada pelo que eu vou dizer, pode ser que todo mundo vai ignorar, mas eu vou ler a parte do texto que ficou. Vou ler para me enganar, para acalmar minha consciência. Não sei. A única certeza que eu tenho é que eu não consigo ficar assistindo através de notícias publicadas com base em opiniões pessoais, a dor e o sofrimento de pessoas em meio à guerra. Eu me pergunto todo dia, como tem espaço em pleno século XXI para guerras? Ainda mais porque o movimento que criou essas duas guerras é tão explícito. Enquanto isso, há lugares na África precisando de intervenção internacional
e ninguém faz nada. Se você não tiver interesse no assunto, procure outro vídeo. Se você achar que o vídeo é longo demais, ignore o vídeo. Eu não vou medir tempo nem palavras, não. Quem sou eu para ter a presunção de acreditar que qualquer coisa que eu diga aqui possa mudar alguma coisa no mundo tão grande? Eu não posso dizer que eu não sou nada. Eu sou um vaso de alabastro, portadora da pequenina centelha do universo, assim como cada um de vocês. Essa pequenina centelha, ela puxa como se quisesse acender ainda mais, se expandir ainda mais, como se fosse um Big Bang. Ela pode fazer alguma coisa se ela se juntar à centelha que há em você. Eu não vejo sentido nenhum na vida em me dar por satisfeita por ter criado meus filhos, por ter a minha casa, a minha profissão, a minha vida tranquila, livre de horários, de compromissos. Eu me considero muito egoísta quando no momento em que eu vou ser grata e agradeço pela minha vida e tudo que envolve a minha vida, eu simplesmente ignoro o que está acontecendo ao meu redor, seja longe, seja perto. Eu espero que não haja nenhuma má interpretação em nada do que eu vou dizer aqui. A intenção deste texto não é atacar ninguém, não é criticar alguém, é apenas talvez uma ilusão de quem sabe trazer à luz da consciência do que todos nós estamos fazendo com todos nós. Hoje, o vídeo irá tratar de um assunto que considero de máxima importância. Atualmente tenho repetido muito que eu saí do ativismo, mas o ativismo não sai de mim. O inconformismo sempre irá impulsionar ativistas e voluntários pelo mundo, e é esta pequena porção da população humana que preserva o pouco de humanidade que ainda resta na civilização humana. Eu não me posiciono aqui quanto a uma religião, opção política e absolutamente nada que divida.
que crie dissensões. Sou brasileira. Vivo em um país onde cada cidadão tem direito garantido pela Constituição à sua crença e à sua ancestralidade. Nosso país não é feito de corrupção. Ele foi construído pelos nativos desta terra, pelos escravos arrancados de seus países, por imigrantes que vieram de várias partes do mundo, tornando o Brasil um país com uma diversidade de crenças, culturas, povos e tradições em um mesmo território. Eu vejo o Brasil como uma amostra grátis do que poderia ser o mundo inteiro. Estamos em pleno século XXI e, apesar dos avanços da tecnologia e da ciência, o ser humano entra em um estado de involução, tornando-se dependente desses avanços e se subjugando a todas as estratégias de manipulação e condicionamento em massa. São estas estratégias que mantêm as divisões, as dissensões e todas as injustiças e sofrimentos. A civilização humana, desta vez, não pode dizer que não sabia. Todos assistem um povo sendo dizimado dia após dia diante do olhar indiferente de muitos. A história se repete. A última vez que a humanidade viu tamanho horror foi com o Holocausto, e por incrível que pareça, a maioria das vítimas desse evento de extrema crueldade são aqueles que hoje aniquilam um povo que um dia as acolheu. O tema parece ser Palestina livre, mas se você conseguir enxergar além, eu não estou falando de Palestina, de Ucrânia, de guerras. Antes que eu prossiga, deixarei aqui alguns pontos bem esclarecidos, para que não haja má interpretação na minha intenção aqui. A aversão a guerras não é uma questão religiosa ou política, mas simplesmente uma prova de que religiões não estão alcançando sua meta quando se diz respeito à evolução humana neste plano, e a política não é o maior poder deste mundo sendo dominada por um outro poder superior e oculto, entre aspas. Ser contra o fim de guerras é ser contra a força maior, o ser supremo. Deus quer vida e vida com abundância. A crença numa força maior independe de religião. A religião não cumpre seu papel quando os seres humanos não são tratados como tais e quando há ainda espaço para ações maléficas e nocivas contra a vida. A política não cumpre seu papel quando seus interesses ambiciosos por mais poder ignoram o valor da vida independente do corpo em que a vida habite.
O posicionamento contrário pelo fim de ações criminosas contra a humanidade e a vida pode ser considerado negligência e omissão de pessoas que utilizam esse posicionamento para manter-se em suas áreas de conforto, satisfazendo seus espíritos egóicos. Não há mais espaço para guerra. Ainda mais se levarmos em consideração que absolutamente todas as informações de mídias no geral desviam o foco da maioria para o que há de mais preocupante neste momento: o planeta, que entrou em uma autorreciclagem diante dos olhos de todos, e quem se pergunta se poderemos sobreviver a todas as mudanças que já começaram a ocorrer sutilmente, visto que o atual modo de vida não permite que o organismo humano suporte uma gripe comum? Absolutamente tudo que mantém as dissensões, as divisões e as separações interferindo no bem comum e na evolução humana deve ser considerados altamente nocivos e a ação que favorece ao autoextermínio humano. O indivíduo que desvia o olhar ou não se compadece com uma criança que chora de fome, com corpos mutilados pelo chão, por famílias que choram em desespero a perda de seus entes queridos diante de seus olhos e ainda dizem: eu não vejo essas coisas porque não posso fazer nada. É cúmplice dos crimes contra a humanidade e omisso a partir do momento em que cada um, podendo romper as correntes de condicionamento em massa e podendo juntos ser uma só voz, se nega ao menos se posicionar contrário a qualquer ato que visa extinguir a vida humana. A cada cidadão deste mundo, é parte integrante da civilização humana, independente de qual território estejam suas raízes, de quais sejam suas tradições ancestrais, de quais sejam suas crenças, de quais sejam seus deuses, etnias, cor da pele e tudo o que uma visão superficial pode enxergar, quando o ser humano é além do que sua imagem exterior. Cada indivíduo é portador da centelha divina. Qualquer ato direcionado a qualquer um destes portadores será convertido em justiça divina, independente de como cada indivíduo compreenda o que seja divino. Para quem se coloca contrário a todos esses pontos, questione, pesquise e comprove através da sua própria capacidade de pensar e não de agir por impulso. Eu poderia reproduzir todos os horrores com imagens, mas não terei uma postura inadequada aqui. Não os obrigarei a se confrontar com as brutalidades humanas que tantos se recusam a ver. Eu deixarei na descrição desse vídeo o link do site da FEPAL para quem se interessar em averiguar com os próprios olhos a realidade dos fatos. Os meus olhos não estão na Ucrânia e na Palestina. Meus olhos estão em gente tão comum
quanto os palestinos, que precisam lutar suas batalhas todos os dias para ter o mínimo e ainda assim ficam se deixando levar por toda essa avalanche de informações desencontradas e ainda ficam brigando entre si apenas por ego, apenas para terem razão. É isso que eu tenho assistido todo dia em rede social. A FEPAL, ela é uma entidade que representa a Palestina aqui no Brasil. E eles têm correspondentes lá dentro da Palestina que enviam notícias e imagens diretamente ali do meio da guerra. A imagem em vídeo que me comoveu e me fez escrever texto é de um senhor idoso chamado Samir, que levava os filhos assassinados por Israel numa carroça e sofre com a fome em meio ao bloqueio israelense contra a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. Sem comer há 3 dias, o idoso palestino chora de fome em Gaza. Ele diz: não comi nem pão, eu só quero comer. Eu me pergunto, onde está o coração, onde está a consciência, onde está a empatia de uma pessoa que assiste um vídeo desse, vê um senhor idoso com seus filhos mortos, chorando de fome e não tendo acesso ao alimento, porque o seu algoz não permite que a ajuda humanitária chegue até ele. É preciso ser uma Carolina de Jesus para compreender a fome? É preciso passar fome para compreender até que ponto dói a dor da fome? A fome não causa apenas dor, desnutrição e autofagia, que é o próprio organismo se autodevorando. Afeta o emocional do indivíduo. E 2 dos sintomas mais intensos é de humilhação e constrangimento. Se você não é capaz de sentir alguma coisa diante de alguém chorando e chorando por fome, você já perdeu a sua empatia e é apenas um morto-vivo ligado no automático. Eu gostaria de ter dito isso para um cidadão que se dizia de bem, defendendo Israel e as ações de Israel, o impedimento da ajuda humanitária. Gostaria de ter dito isso para ele. As guerras atuais são uma criação das grandes potências em rivalidades tão antigas quanto estas que acometem o território palestino. A maioria da população mundial é leiga quanto a estratégias econômicas de poder absoluto, de disputas entre países, de política mundial, geopolítica e tudo mais. A maioria da população mundial precisa trabalhar, pagar suas contas, ter comida na mesa e, quem sabe, algum lazer, embora ainda há quem não tenha nada disso em pleno século XXI.
Eu acho impressionante as pessoas discutindo na rede social, num suposto engajamento político, engajamento ativista, defendendo suas próprias opiniões, diante de outras pessoas com opiniões contrárias, não se dando conta que elas estão fazendo exatamente o que o poder oculto quer que elas façam. Quem é que acredita que ficar discutindo com os outros em rede social vai mudar alguma coisa neste mundo? Vai fazer com que alguém alcance a consciência de alguma coisa? Só Deus, segundo o criacionismo, teve o poder de fazer alguma coisa com o poder da palavra, com a voz. Nós não. Nós só podemos fazer alguma coisa se tivermos atitude. A vida é o primeiro dom que nós recebemos quando viemos para esse mundo. Nós temos que dar satisfação dela quando sairmos deste mundo. A maioria daquelas pessoas vítimas de guerra, elas não querem guerra. Elas só queriam estar vivendo a vida delas. Eu não penso aqui qual é o lado certo, qual é o lado errado. Embora eu possa entender que o lado errado é aquele que vai contra a vida. E não importa o corpo onde essa vida esteja habitando. Na minha crença, a alma da criança não é diferente do adulto. Parece ser porque o corpo da criança e o corpo do adulto é diferente. O cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto na questão de funcionamento, de compreensão. Mas a alma é a mesma. Não tem problema não ter consciência disso. O ruim é que diante de nós, diante do mundo inteiro, tantas crianças estão passando horrores criados por adultos. Um ex-deputado israelense falou numa TV israelense, TV Canal 14, que todas as crianças palestinas devem ser assassinadas. Que o foco não é o Hamas. Ele assumiu e afirmou o extermínio do povo palestino. Eu estou defendendo o povo palestino? Não. Tira as cascas. Esquece a minha ancestralidade. Esquece o meu berço. Tira a casca de palestino, de israelense. Tira a casca de judeu, de cristão, de muçulmano.
Foco no ser humano. Seres humanos. Os vasos de alabastro, portadores da centelha, a centelha divina. Nós não somos o templo dele, que está em nós através dessa centelha. Algum dos meus filhos nesse momento diria para mim: você está jogando pérolas aos porcos. Talvez, né? Quando alguém vai estacionar o carro no estacionamento e vê uma vaguinha separada para deficientes, vai lá e ocupa. Dificilmente você encontra alguém que pede desculpa quando esbarra na gente. Dificilmente a gente vê alguém que pede licença. Por mais ou menos 2, 3 décadas, foi implantado um condicionamento sutil que viciou as pessoas em problemas, em briga, no culto à imagem, ao corpo e o culto ao ego. É engraçado, né? Engraçado assim no sentido irônico da palavra, ver as pessoas discutindo, por exemplo, sobre política, achando que a política nesse mundo realmente manda em alguma coisa. Eu parei de declarar a minha opção política, sabe por quê? Porque se de um lado é ruim, o do outro não está muito diferente. Enquanto o outro está tentando representar o céu, o outro está tentando representar o inferno apenas para afrontar o outro lado. E fica nisso, esse chumbo trocado. Eu tenho vergonha hoje de declarar a minha posição política. Porque as pessoas da minha posição política, elas não se comportam como pessoas que realmente estão interessadas no bem comum. E ficam aí, se gabando de suas posições políticas, achando que a política que está fazendo, acontecendo, o poder oculto não é a política. Quem é que cria a manipulação? Quem é que cria o condicionamento? Quem realmente ganha com isso? Eu só fiz esse vídeo porque eu não sou indiferente à realidade externa. Ela se esfrega na minha cara todo dia quando eu lido com pessoas. Eu estudo psicanálise, psicologia há anos.
Eu estudo desde 2005 comportamento virtual, comportamento social e estudo perfilação. Eu me arrependo de ter estudado tanto, porque eu detesto o que eu vejo. Eu detesto o que eu vejo. Eu não consigo assistir toda essa aberração maldosa, essa capacidade de criar tanto mal e ao mesmo tempo sem capacidade de perceber que estamos nos auto-extinguindo. Um quer derrubar o outro, um quer matar o outro. Os motivos são os mais fúteis. Desde o pequeno usuário da rede social, na briguinha boba dele, desde o próprio indivíduo com a própria vida, com a própria essência, com seus conflitos internos, desde um país ocidental que nunca saiu da guerra antiga e ainda continua querendo derrubar o seu oponente do outro lado do oceano e acha que ninguém está vendo ele usando uma marionete para conseguir derrubar o seu inimigo, porque o seu inimigo é uma ameaça vermelha. Enquanto isso, o planeta quem vai ser dominante? O Ocidente? O Oriente? Os Estados Unidos? Isso que será? O que importa? Assim como o culto ao corpo, à imagem, ao ego, a ostentação acaba virando sopa no caixão, de que vai adiantar? De quem vai ser o poder deste mundo quando as mudanças realmente drásticas vierem? Quem vai sobreviver dessa vez? A nossa sorte sempre sobram alguns. E uma nova civilização começa. Vocês acreditam em fim de mundo? O mundo não vai acabar, não. O planeta vai se autolimpar, continuar firme e forte como sempre foi. A civilização humana é que vai acabar. E aí? Você com o seu modo de vida, os seus anticorpos, nem aí para uma gripe comum vai sobreviver? Está conseguindo não sentir as alterações de clima brusco, frio, calor? Vai sobreviver às mudanças mais drásticas? Pode ser utopia, pode ser bobagem, mas sabe, assim como todo mundo
precisa de algo em que acreditar, e assim como esse algo deve ser respeitado, porque de repente a única coisa que a pessoa tem onde se segurar é aquilo que ela acredita, eu estou fazendo o mesmo aqui. Mas eu estou indo um pouco além disso. Eu estou dando sentido para a minha existência nesse mundo. Eu estou dando sentido para a minha vida neste tempo. Porque é só isso que eu posso fazer. Infelizmente, o meu limite se resume à minha própria vida. Eu estou tentando dar um sentido na minha existência e na minha permanência aqui, até sei lá quando. Não vou passar por esse mundo ignorando tudo que o ser humano é capaz de fazer. Eu já disse no outro vídeo, não existe o mal. O mal é uma criação humana. O ser humano cria o mal com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Não espero que esse vídeo vá acrescentar em alguma coisa. Não espero nada. Eu espero que meus filhos tenham vida longa, quem sabe eternamente, e que eles possam viver num mundo melhor do que este neste momento. Quando é que nós vamos aprender com nossos próprios atos? Eu realmente sou muito ingênua, precioso amigo. Sou. Eu ainda acredito no ser humano, é por isso que eu tô aqui. Então tá. Beijos, meu amor.